Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui para continuar com o nosso curso de processo do trabalho, tá? E para isso a gente tem que dar sequência, continuar comentando. Como foi tratado na última aula, eu pretendo fazer da seguinte forma: vou postar o vídeo da matéria com uma certa antecedência, tá? A ideia é fazer com uma semana de antecedência, desta vez vai ficar um pouco antes, até por conta do feriado, mas eu vou fazer sempre assim. Eu vou dar uma aula, no dia seguinte eu libero o vídeo para que vocês possam assistir a aula que vem. Daí no dia da aula, no horário da aula, a gente se encontra para conversar sobre a matéria e tirar dúvidas. Eu falo tudo novamente, mas daí com a ideia de que vocês já tiveram acesso ao conteúdo, já puderam ver e vão ter efetivamente dúvidas realmente, vão poder fazer uma aula um pouco mais produtiva. Então, para isso, pessoal, a gente vai trabalhar com esta mecânica. Por quê? Porque gravar aula direto, pela experiência que eu estou tendo, não está funcionando muito bem, tá? Então eu ponho o material num vídeo para ter certeza de que vocês estão tendo acesso ao conteúdo e eu me encontro com vocês semanalmente, posteriormente a esse vídeo, para que a gente consiga verificar se o aprendizado está ficando ok, se está tudo funcionando ou não. Ok? Então, para isso a gente volta, tá? Todo mundo já sabe meu contato, mas está aí meu telefone, meu WhatsApp, e-mail, né? Se precisar, quiser trocar uma ideia com relação a alguma coisa, a gente está sempre à disposição, tá? Então, primeiro, pessoal, antes de vir falar de coisa nova, existem algumas coisas que eu tenho dúvida com relação ao que foi tratado na aula passada. Bastante coisa diferente, talvez até muito mais coisa de processo civil do que processo de trabalho, mas a gente tem que tratar. Algumas especificidades com relação à sentença. Primeiro, pode uma sentença condenar uma declaração de vontade? Pode. Tá? Então, pode determinar alguma coisa. E daí, se não houver essa declaração de vontade, ela acaba surtindo os efeitos de como se fosse. Tá? Vamos pegar um exemplo assim, de uma sentença que vai servir como uma declaração de vontade, continuando aquele assunto da sentença que a gente tratou na última aula. Então, nós podemos pegar, por exemplo, a autorização para que um adolescente, uma criança, saia fora do país. Tá? Os pais são divorciados, né, eles não têm um contato muito legal entre eles, e um quer levar o filho para ir conhecer alguma coisa fora do país, e para isso precisa da autorização do cônjuge, né, do ex-cônjuge contrário, do outro genitor. Se ele se nega, é possível que eu entre com um pedido judicial para que esta declaração de vontade seja suprida. Então, é possível uma sentença apenas com o objetivo de obter uma declaração de vontade? Ou seja, é possível fazer um pedido em juízo só para obter isso? Sim, é possível. Tá? Primeira situação. Segunda, é possível uma sentença condicional, pessoal? Não é possível que o juiz dê uma sentença condicional, ou isso ou aquilo. O juiz tem que dar uma sentença certa. Tá? Então, o parágrafo único do artigo 492 do Código de Processo Civil é bastante claro ao dizer: excluir a possibilidade de o juiz proferir sentença condicional. Tá? Então, tem que ser certa. Outra coisa, e aqui já é algo muito comum na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque na Justiça do Trabalho nós temos assim um período de tempo e temos diversos direitos específicos. Por exemplo, hora extra, anotação do contrato de trabalho, reflexos relacionados à previdência, remuneração, férias, 13º. Então nós temos assim insalubridades. Então é fácil você imaginar, um período de um lapso temporal de 6 meses, 2, 3 páginas de pedidos, né, que se fundam em dispositivos diferentes da legislação, diversos artigos diferentes de lei, pontos diferentes, alguns até tratados de convenções sindicais, né, acordos de categoria relacionados diretamente à empresa. Então a gente tem situações diversas no direito do trabalho. Então eu tenho uma ação com diversos pedidos diferentes que estão reunidos por uma questão de segurança jurídica, por uma questão de facilidade de instrução processual, mas que poderiam sim ser tratados todos em ações à parte, em ações específicas. Tá? Então, normalmente estes pedidos que estão reunidos dessa forma acabam dando origem a quê? A capítulos da sentença. Então é normal que um tópico vou falar das horas extras, outro vou falar daquilo. Então é normal isso, pessoal.
sim, é bastante comum, tá? Decompor a decisão, fazer com que isso funcione dessa forma. Às vezes até eu vou ter questão de preclusão, questão recursal com relação a um capítulo, com relação a outro não, outro é confesso, tá? Então, isso é muito comum. Então, três especificidades de sentença que não ficaram claros na nossa primeira aula com relação a isso, mas que são bastante relevantes e que eu gostaria de deixar claro com vocês. Primeiro, pode condenar uma declaração de vontade? Pode. Pode suprir uma declaração de vontade. Pode ser condicional? Não, não pode ser condicional. Ela tem que ser certa e objetiva. Tá? E pode ter capítulos com conteúdos diferentes? Sim, é bastante normal que isso aconteça. Inclusive, na Justiça do Trabalho, é muito regular que isso aconteça. Outra coisa interessante, pessoal, outra coisa que a gente vê com bastante frequência é o problema dos fatos supervenientes. O que são fatos supervenientes, pessoal? Fatos supervenientes são fatos que vieram depois. Então, ao proferir a decisão, teoricamente, você conta uma história, conta os fatos ao magistrado, via de regra, o magistrado conhece a lei e ele faz aquilo que a gente aprende lá em introdução ao estudo do direito, que é a subsunção dos fatos às normas. Então, ele pega aquela história e aplica o direito e sai uma decisão aplicável ao caso concreto. Eu verifico qual é o direito que se aplica ao caso concreto. Tá? Então, isso é subsunção. Então, eu utilizo o direito e os fatos, junto as duas coisas, e obtenho uma sentença, obtenho uma decisão. O problema é que às vezes vem fatos posteriores, pessoal. Às vezes vem coisas assim que são relevantes e que vêm após a aprovação de sentença. Então, o que eu vou considerar? Como é tudo regra geral de processo, isso é uma regra geral de processo que está lá colocada no Código de Processo Civil. Veja o que diz a lei. Se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Então, aquela história contada, tá, mudou alguma coisa antes de proferir a decisão, o juiz tem que tomar conhecimento disso. Agora, né, se constatar de ofício o fato novo, ele deve ouvir as partes antes de mudar. Então, conta uma história para ele vai julgar. Ele já percebeu que mudou alguma coisa, ele tem que perguntar para as partes, viu? Mas eu percebi tal coisa, mudou alguma coisa. Ele não pode julgar algo com base numa realidade que não existe mais. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Lógico, pessoal, quando a gente fala fatos supervenientes, a gente fala fatos supervenientes levando em consideração o tempo do processo. Não tem como eu levar em consideração uma sentença, os fatos que aconteceram após a aprovação de sentença. Não é disso que eu estou falando. Tá? Isso daí, se for o caso, vai ser aquelas situações que nós vamos ver lá no final da aula de hoje, da relativização da coisa julgada, porque foi uma coisa que muda o conteúdo da decisão, muda a justiça da decisão, e que não tinha sido levado ao conhecimento do julgador antes do processo propriamente dito. Tá? Então, quando a gente fala fato superveniente, fato posterior àquela fase processual, que é a fase de mostrar os fatos para o magistrado. Tá? Então você tem a fase postulatória, inicial e contestação, quando você postula, você pede em juízo e junta os documentos. Tá? Se você tem que produzir provas, você tem a fase de instrução, então você vai ouvir testemunha, vai juntar prova, vai fazer perícia, vai fazer aquelas coisas que nós já falamos. Tá? Se após esta fase o juiz conhece alguma coisa diferente, vem ao conhecimento das partes, algo fático que muda o conteúdo do julgado, tem que ser levado ao conhecimento do magistrado. E é após esta fase, após o encerramento da instrução processual e antes da aprovação da sentença. Quando a sentença já foi proferida, nós não podemos mudar a regra do jogo, nós não temos o que fazer, e é disso que nós estamos falando, pessoal. Então, sentença e fatos supervenientes. Supervenientes ao quê? Supervenientes à fase de instrução processual. Supervenientes àquela fase no processo na qual são provadas como que os fatos aconteceram, como que a coisa aconteceu. Vamos imaginar, estou falando de justiça do trabalho. Estou falando de uma questão da insalubridade, né? Estou dizendo que o ambiente em que o sujeito trabalhava era um ambiente prejudicial à saúde, insalubre.
Tá? Se era prejudicial à saúde, eu peço isso, o patrão contesta isso, chega a instrução processual, você vai lá e faz uma prova com relação a isso. Enquanto não proferiu a sentença, ainda é possível que um fato novo surja. Ah, olha, descobri aqui que a composição deste material que a gente usava era um cancerígeno, por exemplo, e gera uma insalubridade absurda. Então, surgiu este fato novo antes da sentença, tem que ser levado em consideração. Se o juiz tomou conhecimento disso, ele tem que conhecer de ofício e perguntar para as partes, por que vocês não falaram ainda com relação a isso? Tá? Se expliquem. Agora, prolatou a sentença, aí é uma situação completamente diferente. Não é disso que nós estamos falando. Tudo bem? Então, dando sequência, pessoal. Vamos lá ao tema do dia, o tema novo, aquilo que nós temos que tratar e que é uma coisa bastante objetiva, coisa julgada. Tá? Coisa julgada, a gente vai ter assim algumas situações e ela é muito importante, é um conceito jurídico bastante importante que eu preciso que os senhores tenham ele por certo com vocês no seu dia a dia enquanto operador do direito daqui para frente. Tá? Então, coisa julgada, ela está mencionada lá na Constituição Federal como uma garantia constitucional. Nós sabemos que o artigo 5º da Constituição traz diversas garantias e no seu inciso 36 está lá estabelecendo que a lei não pode retroagir, tá, em prejuízo da coisa julgada. Tá? Então, coisa julgada é o quê? O processo chega no momento em que ele termina, que ele alcança uma decisão. E aquela decisão, para ser justa, ela não pode ser alterada. Tá? Então, quando eu movimento um processo judicial, coisa julgada é aquilo que faz, é uma qualidade que a coisa obtém de tornar-se imutável. Tá? Então, coisa julgada é aquilo que eu obtenho lá no final do processo, eu obtenho uma coisa julgada. Tá? Vejam ali, tem uma explicaçãozinha simples. A função da coisa julgada é assegurar que os efeitos decorrentes das decisões judiciais não possam mais ser modificados e se tornem definitivo. É o fenômeno diretamente associado à segurança jurídica quando o conflito ou a controvérsia é definitivamente solucionado. Então, eu encontrei uma decisão, eu não posso ficar mudando essa decisão. Tá? Essa decisão foi fruto do quê? Do pedido de uma parte, da defesa de outra, de uma ampla discussão por meio de provas. Tá? O juiz decidiu isso, fundamentou essa decisão. Muitas vezes tivemos recursos, podemos ter ido até o 3º grau de jurisdição com relação a isso. Eu chego a uma decisão perfeita, acabada, e essa decisão tem que ser respeitada. Esse respeito, esta coisa que faz com que eu não mude mais a decisão judicial, nós chamamos de coisa julgada. Tá? Todo o processo busca a coisa julgada, busca o seu fim de uma forma que seja resolvido, né, para o sujeito que reclamou da justiça aquele problema colocado perante a justiça. Tá? Então, aqui algumas coisas bem elementares que a gente tem que entender com relação à coisa julgada. Ela não é efeito, pessoal. Efeito é a declaração, é a constituição, é a condenação. Tá? Isso são efeitos. O que nós estamos falando de coisa julgada é qualidade. Coisa julgada é o que foi julgado. Beleza. Bem especificamente, coisa julgada é uma qualidade. Quando eu digo que eu tenho coisa julgada, é que aquela coisa não se altera mais. Tá? Então não é uma natureza, não é o que? É uma qualidade. Quando eu digo que eu tenho coisa julgada, quero dizer aquela coisa não se altera mais. É disso que eu estou falando. Tá? Torna-se eficaz, tem todas aquelas coisas e tem algumas classificações que a gente vai tratar na sequência. Tá? Então isso é coisa julgada. Peculiaridades da nossa coisa julgada, pessoal. Então nós vamos ter coisa julgada, rebus sic stantibus. Então, aquelas situações expressamente previstas em leis em que a impossibilidade de mudar a decisão, os efeitos da decisão, só cabem quando a situação fática permanecer a mesma. Tá? Então, rebus sic stantibus quer dizer coisa julgada que vale enquanto os fatos continuarem inalterados. Se houver alguma alteração fática, nós vamos tratar dessa alteração. Coisa julgada, segundo o eventum litis, é aquela situação em que o legislador exclui da coisa julgada
conforme o fundamento utilizado pelo juiz, né? Veja assim, na ação civil pública, ação popular, não haverá coisa julgada. Então, dependendo do que o magistrado trata, eu posso ter um tipo ou outro de coisa julgada. O exemplo que a gente tem aqui, por exemplo, é a ação civil pública. O que seria uma ação civil pública, pessoal? Ação civil pública é uma das primeiras ações coletivas que nós temos na nossa legislação. Tá? Então, o que acontece? Alguém com uma legitimidade extraordinária, ou seja, que uma pessoa que tem a legitimidade reconhecida por lei para entrar com uma ação que vai gerar direito para diversas pessoas. Tá? Imagine, por exemplo, tem uma empresa poluindo uma região, né, uma cidade, e está prejudicando várias pessoas, tem pessoas ficando doentes e tal. De algum ente com essa legitimidade entra com ação. Vamos pensar no Ministério Público. Entra com uma ação civil pública para zerar aquela situação. Tá? Quem está sendo prejudicado? Toda a comunidade. O Ministério Público tem legitimidade? Sim, ele tem legitimidade. Tá? Mas, eventualmente, eu estou sendo lesado, eu posso entrar com uma ação particular também? De repente, posso também. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui? O exemplo que ele menciona é que se aquela ação que o Ministério Público entrar for julgada improcedente, dependendo do motivo pelo qual ela for julgada improcedente, eu posso entrar com a minha sem problema. Tá? Eu posso entrar com a ação novamente. Então, rebus sic stantibus é aquela coisa julgada, é aquela qualidade de imutabilidade que a decisão tem enquanto os fatos não forem alterados. E, segundo eventum splitis, é aquela coisa julgada que não se altera dependendo das condições do que foi colocado na decisão proferida. Tá? Estes conceitos, pessoal, vou deixar bem claro assim para vocês, são conceitos de processo civil, são conceitos simples, básicos de processo que vocês precisam saber para poder sobreviver enquanto operador do direito. Então, não é minha vontade que vocês saibam isso. É a necessidade de vocês que faz com que vocês tenham que, digamos assim, assimilar esses conceitos. Tá? Então, coisas bem simples. Então, coisa julgada é aquela coisa que torna a decisão imutável. Volto aqui para vocês darem uma olhada. Rebus sic stantibus é com relação aos fatos. Segundo eventus litis, dependendo do fundamento da decisão. Tá? Vamos pegar a coisa julgada rebus sic stantibus, por exemplo, alimentos, ação de alimentos. Julgou hoje. Quanto que é? Um salário mínimo. Amanhã o pai acertou na loteria, mudou a condição. A coisa julgada é a mesma? Não. Pode entrar com uma nova ação pedindo a revisão do valor porque a condição de pagar do pai mudou. Tá? Então, coisa julgada segundo o eventum litis, segundo aqueles fatos. Enquanto permanecem os fatos daquele jeito, a obrigação é uma. Mudou os fatos, muda a obrigação também. Pode ter sido porque o pai ganhou mais dinheiro, assim como pode ter sido porque o alimentado descobriu que tem uma doença e precisa de mais dinheiro. Então, exemplo simples de coisa julgada, rebus sic stantibus. Tá? Segundo o eventus litis, depende do que o juiz julgar em cada um dos processos. Temos várias situações onde a gente pode colocar isso. Tá? Limites da coisa julgada, pessoal. O que eu vou tratar, o que eu vou dizer como limite da coisa julgada? Primeiro, são coisas que nós devemos considerar, questões prejudiciais. Às vezes, pessoal, a gente vai julgar alguma coisa e para julgar aquela coisa você tem que decidir uma coisa antes. Tá? Então, vamos pegar um exemplo assim, lá do direito civil, que praticamente nós falamos agora, mas que é muito interessante para a gente entender o que são questões prejudiciais. Tá? Então, questão prejudicial é aquilo que prejudica o julgamento no mérito, aquilo que não é possível, tá, eu chegar com a decisão final se eu não resolver aquela questão prejudicial. Por isso o nome, prejudicial, porque ela prejudica, ela atrapalha o análise daquele pedido anterior. Por exemplo, vamos pegar uma história assim, imagine uma ação de alimentos. Para que exista a obrigação alimentar, a gente tem necessariamente que ter, é um exemplo meio tosco, mas é uma forma de vocês entenderem. Tá? Imagine uma ação de alimentos. Para que exista a obrigação alimentar, tem que ter o quê? Vínculo de parentesco. Então, aquela criança que não está devidamente registrada pelo pai, pode entrar com uma ação de alimentos?
Ela vai ter que provar que é filha, senão não existe a obrigação, não existe porquê uma pessoa que não tem vínculo familiar, né, ou que não tem o vínculo com o alimento pretenso alimentado, não tem por que eu fixar a obrigação alimentícia. Então imagine uma ação de alimentos. O que prejudica a análise a paternidade? Então não tem como o juiz julgar antes os alimentos se ele não julgar antes que é pai, que ele julgar a paternidade. Então eu digo assim que a paternidade é uma prejudicial para que o pedido de alimentos possa ser feito. Por que eu digo que esse exemplo é furado? Porque na prática isso é tão básico que a gente não pede isso. Tá? As ações são colocadas em ação. Não é ação de alimentos com reconhecimento da paternidade. É ação de paternidade, uma vez que provou a paternidade, daí que a gente pede os alimentos. Mas é um exemplo, pessoal. Então, eventualmente, nós podemos ter diversas questões prejudiciais no trânsito de um processo. Imagine a questão de eu quero dizer que uma garantia não vale porque o contrato é nulo. Tá? O pedido primeiro é invalidade da garantia, nulidade do contrato, uma prejudicial que tem que ser analisada, um contrato de fiança que eu assinei não vale porque minha esposa, eu sou casado, não assinou junto e daí gera nulidade do contrato porque ela é minha esposa. Tá na lei dizendo isso. Um exemplo. Na Justiça do Trabalho, né? O sujeito entra com um pedido de indenização por dano moral, porque aconteceu alguma coisa, e daí vem o empregador e diz, não, mas ele cometeu um ilícito criminal dentro do estabelecimento, ele furtou tal coisa. Daí, para verificar aquilo, eu tenho que verificar realmente existiu aquele ilícito, vai ter que ser provado. Então, aquilo é uma questão prejudicial para verificar o que aconteceu. Então, estas situações, pessoal, eventualmente, elas podem ser tratadas dentro da coisa julgada. Tá? Então, eu tenho um pedido de indenização para dizer que houve um ato ilícito, né, para ser indenizado, o juiz vai ter que julgar, quero uma indenização porque o cara fez tal coisa é ilícita. Para que o juiz condene a indenizar aquilo, primeiro ele vai ter que entender que houve o ato ilícito, que houve uma calúnia, uma difamação. Então, esta situação vai ser prejudicial. Primeiro analisa se houve o ato ilícito para depois julgar a indenização. É discutível, pessoal, limites da coisa julgada, se a gente vai fazer esse entendimento sobre, no nosso exemplo aqui, do ato ilícito, se ele é coisa julgada ou não. Tá? Porque é muito importante. Às vezes o juiz julga alguma coisa, mas ele disse que é a decisão ou não. Então, tudo que é prejudicial no processo, pessoal, todas aquelas questões que o juiz olha para ela, para daí tomar sua decisão final, se houver pedido específico das partes, tá? Dependendo da situação que encontra-se na lei, de forma com que está colocado para que o processo seja julgado, nós podemos, sim ou não, ter coisa julgada. Então, sempre que eu falar em questão prejudicial, pessoal, a gente tem que tratar claramente do que é uma questão prejudicial e se ela faz coisa julgada ou não. Eficácia preclusiva, pessoal. Eventualmente, à medida que os argumentos estão sendo colocados, eles devem ser rebatidos, tá? Então, a partir do momento que aquilo não é rebatido, preclui o direito de falar sobre aquele assunto. O que é preclusão? É perda da oportunidade de praticar um ato de forma válida no processo. Então, quando eu falo a coisa julgada, eu penso na preclusão máxima do processo. Puta, chegou ao último prazo recursal e o processo não se altera mais. Então, o que é isso? Preclusão máxima do processo. Tá? Então, eficácia preclusiva. Então, a partir do momento que eu obtenho a coisa julgada, precluiu o meu direito de discutir sobre aquilo, com raríssimas exceções que a gente vai falar na sequência. Justiça da decisão. Pessoal, justiça e sentença judicial não são necessariamente sinônimos, tá ok? É triste falar para vocês, mas direito é direito, justiça é justiça. Se vocês forem estudar, se vocês forem procurar, vocês vão ver que tem um cara chamado Hans Kelsen, né, muito famoso, já deve ter ouvido falar dele, que é o autor da teoria pura do direito, né, ele conseguiu trazer o direito para o status de ciência, por isso que ele é muito, digamos assim, respeitado. Na verdade, a teoria dele é uma maluquice, né, porque ele impõe um rigor matemático ao direito. Tá? E ele conseguiu argumentar de uma forma com que isso fosse aceito ao ponto de considerarmos, realmente, direito é ciência. Mas
A teoria dele tem alguns furos, e hoje a gente fala muito mais sobre a teoria tridimensional do direito, que seria fato, valor e norma. Tá? Mas não é disso que nós vamos tratar aqui. O que eu quero dizer é que quando a gente fala de justiça da decisão, tem uma obra do Kelsen que fala o problema da justiça. Tá? Então, e ele, dentro da sua metodologia extremamente exaustiva, né? Ele explica que a justiça é um problema, por quê? Porque para cada povo, para cada situação, existe uma concepção de justiça. O que é justo para mim não é justo para outro. O que é justo para mim não é justo pro Ratinho que apresenta o programa de televisão e assim por diante. Tá? Às vezes nem o Ratinho e o Datena concordam com relação à noção de justiça deles. Tá? E é esse o problema que a gente coloca. Então, direito é direito. A gente julga o que está dentro do processo. Tá? Nós não conseguimos chegar ao conceito de que a justiça provém naturalmente do processo judicial. Isso não é uma realidade, infelizmente. Tá? Por quê? Principalmente porque justiça varia de cabeça para cabeça. Então nós não podemos dizer, isso é injusto. Não é isso que nós estamos procurando. Nós, enquanto operadores do direito, nós temos que entender se isto é direito. Ok? Limites objetivos. Gente, é uma coisa assim bem objetiva que a gente tem que ver. São limites objetivos e deixa eu ver aqui, limites subjetivos. Né? Então, limites objetivos é o que vai ser julgado no processo, o que vai fazer coisa julgada, o que foi pedido. Tá? Então, se eu não peço, eu não tenho chance, né, de ter aquilo julgado. Tá? Tem uma história que eu conto, pessoal, que é de um aluno aí de Jaguariúna, que vale a pena ser contada para que vocês entendam a questão dos limites objetivos da coisa julgada. Tá? Então, vamos pensar da seguinte forma. Qual é a história? Na história, eu estou no Ford de Ponta Grossa, um belo dia, e encontro um aluno, né, desesperado, né, porque ele tinha uma audiência para fazer, né, e a audiência era dele, e ele não tinha muita experiência, apesar de ele ter feito a reclamação, ele não tinha muita experiência, e me encontrou. Quando ele me viu, ele criou a alma 9 e ele pediu, professor, por favor, você pode me ajudar? Eu falei, posso, tudo bem. Fui fazer audiência para ele. Deixa eu contar a história do processo deles para vocês, pessoal. Vamos ficar mais de perto aqui para vocês entenderem. A história do processo é a seguinte. Esse aluno tinha se formado, ele formou-se em Jaguariúna, né? E para a formatura dele, ele optou por comprar um terno novo, básico. Saiu de Arapoti, veio ao shopping de Ponta Grossa, comprou um terno. Como ele tinha uma estatura baixa, foi medido o terno para ele, foi desmontado o terno, montado de novo, tudo. Beleza. O que acontece? Ele comprou o terno na sexta-feira antes da formatura, um dia antes da formatura, ele veio para Ponta Grossa buscar o terno. Quando ele busca o terno, o pessoal olha, o terno tá aí. O que ele fez? Homem, sem experiência, tiazão, né? Pagou, colocou o terno debaixo do braço e foi embora. Quando chegou em casa, né, foi mostrar para a mãe, né, como é que era o terno, como é que tinha ficado, foi experimentar pela primeira vez. Qual é o problema? Era um dia antes da formatura. Quando eles abriram o pacote, o alfaiate não tinha arrumado o terno, ele só tinha desmontado o terno e o terno estava todo alinhavado, todo desmontado, não estava costurado. Bateu desespero, né? Puta merda, o que fazer? No outro dia cedo, voltou para Ponta Grossa, né? Comprou outro terno, mandou arrumar inteirinho, né? E o cara fez na hora para ele o serviço, pagou o dobro do preço e ele voltou para casa com o terno novo debaixo do braço para a formatura. Foi lá, formou, tudo beleza. Mas ele, indignado com a situação, entrou com uma ação no Juizado Especial de Ponta Grossa contra a loja do shopping que vendeu o terno para ele, que pegou o serviço para fazer e que não fez, e que ele teve que comprar outro. Beleza? Nesta ação que eu encontrei ele no dia da audiência de instrução e julgamento. Vamos lá. Qual que é o problema, pessoal? O que aconteceu e por que eu estou contando essa história para vocês? Quando ele me contou a história, quando eu percebi a história, eu falei, nossa, o processo tem uma chance de sucesso absurda, dá para colocar um monte de gente aqui, dá para pôr até o shopping junto, pedir indenização por dano moral até para a mãe, que ficou nervosa quando viu o terno desmanchado. Veja, ele veio
uma vez para comprar, uma vez para trocar, veio 2 ou 3 vezes para Ponta Grossa por conta desse problema, né? Uma vez comprou, uma vez buscar, outra vez comprar outro, então foram 3 vezes uma viagem de por baixo em uns 200 quilômetros, então ele caminhou em 600 quilômetros para poder ter o terno, daí comprou um terno, tem todo o desgaste, tem toda a preocupação para o dia da formatura, tem um monte de coisa, então dava para pedir 2 ternos, que foi o que ele gastou, dava para pedir as viagens, dava para pedir um dano moral considerável, então tinha um monte de coisa para pedir. Qual é o problema? O problema foi que esse aluno, né, esse sujeito, deu a causa, assim, quando ele fez o pedido, o valor do terno. Então ele comprou um terno lá que não era barato, era seus R$ 300, digamos assim, R$ 350, ponto. Foi o que ele pediu. Quando eu entrei na sala de audiência, a outra parte tinha apresentado contestação e estava dando risada, né? Porque, o terno eu pago, tá outro, R$ 350 está aqui. E o resto? Então, o que eu quero que vocês entendam? Tá? O que eu quero que vocês entendam é o limite objetivo do que está no processo. Então, talvez eu já tenha até contado essa história para vocês ao falar do pedido. Tá? Mas o que é isso? O que limita a coisa julgada é o que foi pedido. Então, objetivamente, se não pediu mais, não adianta eu achar que tem um monte de coisa que pode ser pedido no processo, porque não vai caber mais pedido com relação a isso. Então, o limite objetivo da coisa julgada é o que foi pedido. Assim como eu vou dizer para vocês que os limites subjetivos da coisa julgada é envolver as pessoas que fazem parte do processo, não envolver terceiros. Tá? Então, nessa situação, dá para colocar uma outra pessoa? Não, é ele e a loja. Por quê? Porque ele entrou com o processo ele contra a loja. Posso eu, que sou advogado, achar que o shopping tem obrigação no meio do caminho? Que o alfaiate que pegou o negócio para fazer para a loja tem obrigação? Até tem um sentido bastante grande eu dizer que o alfaiate também é responsável. Mas se não foi colocado no processo junto, ou subjetivamente está fora da coisa julgada, porque não faz parte do processo. Tá? Então, nós temos que levar em consideração sempre esta situação. A coisa julgada se limita objetivamente ao que foi pedido. Se não foi pedido, por mais que tenha direito, não vai poder ser decidido pelo magistrado. O que mais? Legitimidade, né? Nós falamos do limite objetivo é o que foi pedido, limite subjetivo são as partes que compõem o litígio, tá? E legitimidade extraordinária. Legitimidade extraordinária é aquela situação assim, lembra que nós pegamos um exemplo do Ministério Público entrando com uma ação contra o benefício de uma comunidade? Então, ele está atuando na condição de legitimado extraordinário, porque ordinariamente eu defendo o meu direito. Tá? Tem alguém que está poluindo o rio onde tem a minha casa. Posso eu ir lá e reclamar? Posso. Tem alguém que eu comprei um negócio estragado no mercado. Quem que tem a legitimidade ordinária? Eu. No direito do trabalho. Tá? Quem tem a legitimidade ordinária de ir lá reclamar das minhas condições de trabalho? Sou eu. Da hora extra que eu faço? Sou eu. Do cartão ponto fraudulento da empresa? Sou eu. Mas não existe um sindicato que não deve prezar pelo benefício de todos aqueles empregados que estão ali. Então, o sindicato, por lei, tem reconhecido a legitimidade extraordinária. Então, pode o sindicato entrar com uma ação que vai fazer direito para mim? Sim, porque ele tem legitimidade extraordinária. Isso existe em algumas situações, basicamente é uma exceção à regra. Tá? Mas a gente existe essa situação. O fato de ter legitimidade extraordinária, pessoal, não muda necessariamente os limites. Tá? Então, o sindicato foi lá e entrou com uma ação contra a empresa porque a empresa tem um relógio ponto que frauda o horário que o pessoal trabalha. Qualquer um dos empregados poderia entrar com uma ação diretamente e pedir uma indenização por conta disso, pedir uma reparação, pedir um acerto com relação a isso. Mas pode o sindicato entrar com uma ação? Pode. O direito que vai ser gerado é pro sindicato? Não. Vai continuar fazendo o direito dentro dos limites subjetivos da coisa julgada, que é com relação aos trabalhadores daquela empresa. Tá? Relativização da coisa julgada é algo que a gente fala um pouquinho mais na sequência e eu deixo esse ponto. Mas é quando surge algo diferente que vai justificar que eu mude a coisa julgada. Isso é regra? Não. Isso é a exceção da exceção à regra. Tá ok? Mecanismos para afastar a coisa julgada. Então, como que eu vou fazer a relativização?
ação rescisória. Está lá previsto no Código do Processo Civil que num prazo de 2 anos de uma decisão, se eu descubro algo que eu não sabia antes, e este algo por si só é suficiente para mudar o conteúdo da decisão, eu posso entrar com uma ação nova só para fazer isso. É fácil? Não. A ação rescisória inicia lá no tribunal, então ela é bastante complicada. Já, às vezes, quando a gente está lá na impugnação, o cumprimento da sentença, tá, você percebe que tem algo errado na sentença, que tem um cálculo, alguma coisa errada, também posso fazer desta forma. É normal? Não, é muito incomum. E a ação declaratória de ineficácia, imagine que eu fui citado por edital, e que esse edital foi fraudulento, que eu não fui avisado efetivamente porque o cara não quis, ele deu o meu endereço errado. Então, nesta situação, faltou o quê? Faltou um pressuposto processual de constituição do processo. Tá? Se eu não fui citado de forma válida, o processo nem existiu. Daí eu posso entrar, por exemplo, com uma ação declaratória. Mas aí são coisas para afastar a coisa julgada. Mas a gente trata um pouquinho mais com relação a isso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Formas, pessoal. Eu tenho duas formas simples de coisa julgada. Então, coisa julgada formal e coisa julgada material. Esse conceito é elementar, vocês vão usar a vida inteira se forem trabalhar com direito. Tá? Então, coisa julgada formal, dentro daquele processo. Então, existem algumas coisas que dentro daquele processo não podem mais ser discutidas, mas pode ser discutida em outro. Então, imagine uma reclamatória trabalhista. Chega o dia da audiência de conciliação, o reclamando não vai. Putz, o que aconteceu? O processo é extinto. Que tipo de extinção do processo? Obtém coisa julgada? Sim. Que tipo? Coisa julgada formal. Porque naquele processo não foi decidido. Aquele processo acabou e eu tenho uma decisão formal. Posso rediscutir aquela mesma matéria? Posso, entro com uma atração. Coisa julgada material. Vai me impedir que eu entre com um novo processo. Então, desculpe, assim, sendo bem objetivo. Coisa julgada formal. Não posso rediscutir a mesma coisa no mesmo processo. Coisa julgada material. Não posso mais discutir aquilo em nenhum outro processo. Todo processo faz coisa julgada formal e alguns fazem coisa julgada material. Então, bem especificamente, se eu inicio o processo, por algum motivo o processo termina e não decido o que foi pedido, eu estou diante de uma coisa julgada formal. Eu extingo o processo sem julgar o mérito. Coisa julgada formal. Se eu vou até o final e decido o que foi pedido, eu tenho coisa julgada material. Isso que não pode ficar sendo rediscutido em outros processos. A regra geral é a coisa julgada material. Tá? Existem processos que, por sua característica, né, que são aqueles que fazem a coisa julgada rebus sic stantibus, né, que mudou os fatos, muda o conteúdo do julgado. Por exemplo, ação de alimentos. Depende sempre do binômio. Necessidade, possibilidade. Então, está vivendo. Daqui a pouco a criança mudou de escola, tem uma situação que ela vai ter que gastar mais, mudou o binômio, necessidade e possibilidade. Entra com uma nova ação para discutir isso. Então nós dizemos que a ação de alimentos faz só coisa julgada formal, porque ela acaba com a decisão dentro daquele processo, mas ela pode sempre ser rediscutida a partir do momento que os fatos mudem. Nunca faz coisa julgada material. Agora, vamos pensar, por exemplo, uma reclamatória trabalhista em função de digamos assim, de hora extra. Chegou no final do processo, tem uma decisão. O juiz diz que tem que pagar tantas horas por mês para o sujeito. Que tipo de decisão é essa? Faz coisa julgada formal? Faz. Por quê? Porque acabou com o processo. Faz coisa julgada material? Faz. Por quê? Porque decidiu o que foi pedido. Tá? E aquilo vai chegar a um ponto que não cabe mais recurso, aquilo não se discute nunca mais. Então é coisa julgada material. Tranquilo? Tenho que saber das duas coisas. Elas existem juntas. O que mais? E aqui, já caminhando para o fim, pessoal, sentença homologatória. Faz coisa julgada? Claro. Né? O que compreende? Normalmente, a sentença homologatória pega uma decisão que as partes tiveram, um acordo que as partes tiveram, e diz, tá tudo legal, então beleza. Então, compreende nisso. Homologar uma composição realizada entre as partes, um ajuste feito entre as partes. Tá? Extingue todo o contrato? Aí vocês vão ver, tem um artigo que eu coloquei lá para vocês. A ideia é que depende do que foi pedido. Tá?
Então, eu não posso fazer um acordo para extinguir todo o contrato de trabalho se eventualmente não foi pedido tudo. Tá? Mas, às vezes, daí eu faço um acordo e declaro exatamente tudo com relação a isso, então sim, eu posso extinguir todo o contrato. Então existe divergência com relação a isso. Existem situações onde eu posso dizer uma sentença homologatória pode tratar de coisas que não estavam no processo? Teoricamente não, mas existe gente dizendo que sim. Tá? Existe um artigo lá colocado para vocês que vai tratar bem dessa situação. O sujeito está reclamando uma coisa e daí o tribunal acabou dizendo para ele, não, você já fez um acordo, você tratou e disse que estava tudo pago, então não interessa se estava especificado ou não, como se disse que está tudo pago, não tem mais direito para reclamar. Então não existe uma certeza com relação a isso bem exatamente. Tá? Para vocês entenderem o que a gente está falando, pessoal, é possível que eu tenha mais de uma ação em uma relação de trabalho? Pode, pessoal. Lembra? Teoricamente, cada direito que eu tenho, eu formulo um pedido. Por uma questão de praticidade, de segurança jurídica, de economia processual, que são todos princípios do direito processual, eu procuro juntar tudo dentro de um mesmo processo. Mas às vezes eu deixo coisas de fora, né? Por exemplo, no estado de São Paulo, por exemplo, é muito comum que eu faça uma reclamatória trabalhista para tratar de todas as verbas trabalhistas regulares, como por exemplo, hora extras, diferença de salário, é, digamos assim, verbas rescisórias, de um modo geral, férias, toda aquela situação natural do contrato, eu vou entrar numa ação. Se eu tenho um acidente de trabalho, como depende de uma prova completamente diferente, tá, eles têm o hábito de entrar com um processo diferente. Então, são dois processos normalmente feitos em função do mesmo vínculo. Então, posso ter mais de uma ação tratando de apenas um contrato de trabalho? Posso, isso é bastante normal, dependendo de onde você esteja. Tá? Então, pode. Por isso que eu tenho que colocar. E daí eu fiz um acordo lá na ação que tratava das verbas regulares, extingui o contrato. Eu extingui também a ação de indenização por acidente de trabalho, tem que cuidar bastante com relação a isso, porque é uma coisa bastante discutível. Tá? Posso reclamar apartado? Não posso. Não constava da ação, faz coisa julgada, não faz coisa julgada. Então tem que tomar cuidado com relação a isso. A sentença homologatória, ela compreende em homologar o ajuste feito entre as partes. Só que esse ajuste tem que ser sempre muito bem especificado, porque existe divergência jurisprudencial com relação a vou abarcar o contrato todo ou não, aceito isso ou não. Tudo bem? Então, cuidem disso, leiam o artigo que eu coloquei lá para vocês, que é um complemento importante para a aula, e vocês, né, depois a gente conversa no nosso Tira Dúvida, ok? Por último, pessoal, eu acho que esse é o último tema, a gente tem que tratar da relativização da coisa julgada. Relativização da coisa julgada é assim, eu tenho coisa julgada. Relativizar é dizer, essa coisa julgada valia com relação àquela situação. Então, isso é comum? Não. Isso é uma exceção da exceção da regra. Tá? Coisas julgadas segundo eventos litis são exceção da regra. É o caso da ação de alimentos e pouquíssimos outros exemplos a gente pode mencionar. Nem me vem algum à cabeça agora. Tá? Quando eu falo da relativização da coisa julgada, primeiro, é uma exceção da regra. Tá? Que mais que eu posso dizer com relação a isso? Tá? Quando eu conheço que o julgado é excessivamente injusto, pessoal, daí eu posso partir para uma reconhecer ali e tentar relativizar aquela coisa julgada. É o caso, né? Imagine uma situação assim, né? A criança está registrada, entra com uma ação de investigação de paternidade e reconhece que é pai. Mas isso antigamente, né? Daí passa o tempo, o cara sempre indignado, nunca aceitou essa situação, daí ficou barato o exame de DNA, o sujeito vai lá e faz o exame de DNA e descobre que tem uma prova cabal que efetivamente ele não é o pai que é o exame de DNA. Ele pode entrar com uma ação e dizer assim, olha, eu quero mudar o conteúdo daquela coisa julgada, porque efetivamente eu não sou pai e está aqui a prova disso. Tá? Esse exemplo é bom? É bom para dizer, para a gente entender que lá no passado a gente fazia exame de sangue. Tá? Eu já fiz a audiência de investigação de paternidade, na época que eu era estagiário, né? Que eu me recordo do juiz assim mandando a criança, a avó, entrar na sala. O juiz olhava para a cara da criança e dizia: pô, suposto pai, mas é a tua cara, você vai ter coragem de negar? Daí ele dizia: eu não acho, excelência,
e negou, e o resultado daquele processo foi, na verdade, o processo foi arquivado, porque a mãe achou outro pai para a criança lá, e a coisa se resolveu dessa forma. Tá? Mas quando eu reconheço algo que é excessivamente injusto, justifica-se a relativização da coisa julgada. Por que o exemplo da investigação de paternidade não é bom, pessoal? Por mais que eu tenha, assim, reconheceu lá no passado, com o exame de sangue, que só servia para excluir, não provava nada. Né? Então, passou o tempo, eu tenho uma prova nova que prova que eu não sou pai, posso entrar com pedido de exclusão da paternidade. Por que isso não é legal? Porque hoje em dia isso não é o mais relevante para reconhecer a paternidade. Para reconhecer a paternidade de uma criança hoje, basta o vínculo afetivo. Tá? Então, se a criança olhar para o sujeito e falar papai, ele é papai e pronto. Não me interessa biologicamente como é que está a situação. Por esse motivo, meu exemplo não é bom, mas ele dá para vocês entenderem exatamente a situação. Tá? O que mais que eu posso dizer com relação a isso? A investigação de paternidade é um exemplo bem objetivo com relação a isso, e a gente tem muito, né, com relação a isso. Um outro elemento importante, pessoal, ainda seria a segurança jurídica. Por quê? Porque eu não posso trabalhar contra a verdade real. Né? Então vão surgir situações onde justifica-se tentar relativizar a coisa julgada, tentar mudar a coisa julgada, tentar fazer alguma coisa para mostrar que isso está errado. Né? Daí a gente tem aqueles elementos que estão lá no slide da frente, por exemplo, vou entrar com uma ação rescisória, vou entrar com uma ação declaratória de nulidade, para mostrar que efetivamente aquilo não corresponde à realidade. Tá? Exemplo na Justiça do Trabalho já não são tantos, né? Mas eu tive um caso uma vez, pessoal, que foi a seguinte situação. Imagine, o sujeito, o trabalho dele, ele trabalhava com o pessoal da estrada e ele trabalhava tirando os cones na hora de limpar a pista. Né? Tem que ele fecha da pista com vários cones distribuídos com regras de sinalização, e daí na hora de retirar tem que ir vindo o caminhão em marcha ré, né, e o sujeito vai entregando os cones para o sujeito que está em cima da carroceria para desmontar o fecha, e para quando chegar lá no final do desmonte, o fecha, o caminhão não pode estar girado na contramão. Por isso que ele vem de ré para retirar os cones. O que aconteceu? Aconteceu que o sujeito, em vez de ele vir caminhando tirando os cones, ele vinha pendurado na carroceria do caminhão. E numa dessas ele se resbalou e caiu, o caminhão meio que passou por cima dele. Né? Ele teve uma fratura grave na bacia. Tá? Então, situação simples. Entrou com uma puta de uma reclamatória trabalhista com uma empresa, fez uma série de situações tal, e não teve como a gente não perder. Né? Ele alegou que ele ficou impossibilitado para o trabalho da forma com que ele trabalhava antes. Tá? Perdemos o processo, tal foi. Passado algum tempo, né, veio meu cliente, assim, viu, os colegas dele vieram com uma história. Deu que não, é que ele entrou com ação contra a gente dizendo que ele ficou incapacitado para o trabalho. Só que lá na vila onde ele mora, ele é o craque do time de futebol. Então, puta merda. Daí nós arrumamos um jeito de documentar isso, pegamos alguns depoimentos, até algumas fotos, algumas coisas assim, e entramos com uma ação para que aquela condenação poderia ter existido, nós temos responsabilidade pelo acidente, né? Mas ele não ficou absolutamente incapacitado pelo trabalho, inclusive porque ele é um craque do futebol hoje no meio onde ele vive. Tá? Então, pessoal, isso são exemplos de coisas que podem acontecer, e a gente tinha uma decisão perfeita e acabada, surgiu um elemento novo que nós não tínhamos conhecimento, nós utilizamos esse elemento novo para relativizar, por meio de uma ação rescisória, aquela decisão que a gente tinha recebido antes. Tá? Isso existe, isso é comum. Processo civil? Sim. Existe no processo de trabalho? Sim. Tá? A gente vive com isso, a gente trata com isso. Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição, essa aula fica gravada à disposição de vocês, vocês têm acesso a isso, então tempo por conta disso, mas a gente tira as nossas dúvidas lá em sala de aula. Tudo bem? Um abraço, tudo de bom.